Salve, família corintiana! Fiel, Corinthians decepcionando a gente aí na noite desta quarta-feira, saindo derrotado de Itu. Muita frustração, né, do torcedor corintiano. Corinthians aí que prometia acabar com os pesadelos, né? Mas o corintiano não tem um dia de paz, né? Eu sou o Ragnarok e se você tá aqui acompanhando o canal Alerta Corinthians, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro aí de tudo que acontece com o Corinthians, tá bom, fiel? Notícias todos os dias. E vamos ver aí os bastidores desse pré-jogo, desse pós-jogo, né? Após essa derrota do Timão. Vamos bater uma meta aí de 500 likes, fiel? Eu conto com você. Eu sei que é difícil, tá todo mundo estressado, mas deixa aí o like aí para fortalecer de corintiano para corintiano, fechou? Conto com a sua ajuda. Vamos agora para as novidades do Corinthians. A Lili Nascimento aí trouxe aí muita coisa do bastidor, fiel. Acompanha só. Importante nesse momento de tantas novidades no Corinthians. Vamos a Itu acionar a Lili Nascimento para trazer um pouco do ambiente por lá, depois da derrota do Corinthians. Corinthians que teve, normalmente em dia de jogo, né, Lili? O que importa é o jogo, mas o Corinthians teve um dia agitado no noticiário também. Você vem acompanhando isso já há um bom tempo. Queria que você trouxesse todas as novidades. Seja bem-vinda, muito boa noite para você. Valeu, Mota. Beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esporte. A gente está aqui ainda na sala de coletiva, que acabou agorinha, coletiva do Mano Menezes, mas exatamente como você falou, tem muitas notícias aí extra-campo, um dia bem agitado para o Corinthians. A começar, o Corinthians anuncia o novo executivo de futebol, o Fabinho Soldado, que deixa o Flamengo e agora vem para o Corinthians. Ele trabalhava com a parte de scout, depois foi gerente de scout, desde 2021 gerente de futebol. Então o Corinthians fez uma oferta para ele assumir este cargo no Alvinegro. Ele aceitou, deve chegar amanhã bem cedinho, aí vai direto conversar com o Augusto Melo e também com o Rubão. Até agora as tratativas foram apenas por telefone, mas eles já conversaram também sobre negociações com os jogadores, quem precisa chegar, enfim. Ele já está conversando com a diretoria sobre isso. Ele é o novo executivo de futebol que o Corinthians tanto procurou, né? Tentou o Rodrigo Caetano, tentou outros nomes e agora Fabinho Soldado chega aí diretamente do Flamengo para assumir este cargo, tá? Por falar em jogadores, vou atualizar aqui a situação de alguns, a começar com o Rodrigo Garro. Eu até perguntei também para o Mano Menezes, porque o Mano Menezes na última coletiva, depois do jogo contra o Guarani, falou que contaria com o Rodrigo Garro e também com o Mateuzinho no jogo de hoje, nem que fosse no banco. Ele não tem nenhum dos dois. A situação do Rodrigo Garro é a seguinte: o Corinthians afirma que já pagou o valor que o Tadieres da Argentina estava cobrando, de cerca de 20 milhões de reais, só que aí o Tadieres está cobrando cerca de 600 mil dólares de impostos para que o Corinthians pague esse valor. Aí sim o clube argentino vai assinar a rescisão e liberar o Rodrigo Garro. O que eu consegui conversar com pessoas ligadas à diretoria é que o Corinthians não vai pagar, não vai assumir esse valor. O Corinthians entende que já pagou o que devia pela primeira parcela da compra do Rodrigo Garro, por isso que não vai pagar esses 600 mil dólares para que o Tadieres assine a rescisão. Aí o torcedor fala, então o Corinthians não vai pagar, ele não vai ser liberado? O jurídico do Corinthians está tentando conversar, tentando entrar em um acordo com o jurídico do Tadieres para chegar aí uma situação final, para ver se finalmente Mano Menezes terá o Rodrigo Garro à disposição para os próximos jogos. Lembrando que o Corinthians tem confronto contra o São Bernardo no sábado e na próxima semana tem o clássico contra o São Paulo. Bom, eu falei do Mateuzinho, a situação do Mateuzinho é a seguinte, ele voltou para o Flamengo, mas o Corinthians agora enviou uma proposta oficial para o rubro-negro de compra do Mateuzinho. Então o Corinthians enviou uma proposta de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais aí, fora as luvas, bônus, enfim, para que o Mateuzinho venha de vez jogar com a camisa do Corinthians. O que eu consegui conversar com pessoas ligadas ao clube é que nos bastidores o Mateuzinho disse que queria ficar, estava gostando, já estava treinando com a equipe, apareceu em vídeos do clube, treinou, né, o treino aberto lá na Fazendinha. Então a diretoria do Corinthians entendeu o quê? O jogador quer ficar, o Mano Menezes gosta do jogador, inclusive queria ter contado com ele na partida de hoje, nem que fosse no banco de reservas. Por isso o Corinthians enviou essa proposta oficial, está aguardando agora para ver se concretiza de fato e aí se o Mateuzinho
volta para o Corinthians. É um tal de vai e volta, né? Mas dessa vez voltaria para ficar, então a resposta ainda não é indefinitiva. Por último, e não menos importante, Pedro Raul. O Corinthians está bem avançado aí nas negociações pelo centroavante, que pertence ao Toluca do México. A princípio, o Corinthians fez uma proposta de empréstimo, né, por uma temporada. Mas o clube mexicano quer vender o atleta. O Toluca pagou cerca de 24 milhões de reais ao Vasco, quer recuperar praticamente todo esse valor. O Corinthians ofereceu um pouco menos, tá? Os valores negociados ali, enviados na proposta, não foram anunciados, né, oficialmente pelo Corinthians, mas aí que a informação é um pouco menos aí que esses 24 milhões de reais, mas para que ele chegue também, tanto para disputar vaga com o Yuri Alberto, quanto para também jogar junto com o camisa 9. A ideia, pessoas que estão ligadas ali à diretoria e à comissão técnica, é de repente até tentar que os dois joguem juntos, talvez o Yuri Alberto jogando um pouco mais aberto funcione melhor, portanto é isso. Em breve pode ter novidades aí para o torcedor corintiano em relação ao centroavante, talvez Pedro Raul assine com o Corinthians. Obrigado, Lili Nascimento, com as informações aqui no Sport Center. A Lili volta ao longo da programação. A escala da Lili anda pesada, porque até quando não está pesado o trabalho, o Corinthians traz coisas a mais para essa cobertura que sempre é agitada, mas a gente tem alguns assuntos para falar, mas eu queria começar com a história do Mateuzinho. Eu sei que isso já foi assunto ontem, aliás, é um assunto há algum tempo, mas esse cavalo de pau para uma história meio nonsense ficou muito intensa ontem, e ela não acaba. Assim, Zupac, é uma das coisas mais, assim, estranhas que eu já vi no futebol. Assim, vai treina, volta, sai nota, mas aí volta o interesse. Não tem um interesse, aí volta o interesse. Mas que maluquice é essa, Gustavo Zupac? O Corinthians quer o Mateuzinho. O Mateuzinho quer jogar no Corinthians. E acho que depois de toda a zona de o jogador ter sido liberado pelo Flamengo para vir para São Paulo, fazer exames e treinar no Corinthians, antes de assinar o contrato, e nesse meio tempo os clubes lembrarem que tinham divergências em relação a cláusulas do contrato, e a história melar e o Mateuzinho voltar, tirando essa zona, uma vez que essa zona já aconteceu, eu entendo o movimento do Corinthians. O Corinthians quer contar com o jogador, não vai rolar o empréstimo, então eu vou lá e vou tentar comprar. E esse valor que o Corinthians ofereceu, 3 milhões de euros mais 1 milhão de euros, acho que são entre 2,5 e 3 na paulada, mais 1 milhão e pouco de bônus, caso o Mateuzinho atinja algumas metas. Esse valor, ele não foi tirado da cabeça do Augusto Melo. Esse valor, 4 milhões de euros, operação total, é o que o Red Bull Bragantino ofereceu para o Flamengo pelo Mateuzinho. E o Flamengo aceitou. O Mateuzinho não quis ir para o Red Bull Bragantino porque o Mateuzinho queria vir para o Corinthians. Isso quando o Corinthians ainda conversava aquela história de Thiago Maia e Mateuzinho por Fausto Vera, quando tinha esse papo no comecinho do ano. Então esse é um valor que o Flamengo já aceitou. Então o Corinthians sabe que esse valor agrada o Flamengo. E o Corinthians ofereceu esse valor. Para mim faz sentido, uma vez que o Corinthians quer o jogador quer vir para o Corinthians. O Corinthians falava, por exemplo, o Corinthians pedia, depois do empréstimo, uma opção de compra de 6 milhões de euros. O Flamengo chutou para 11. Aí o Corinthians falou, não, pera lá. Então, se o Corinthians achava viável pagar 6 milhões de euros depois de um ano de empréstimo, pagar 4 milhões e ter o jogador agora, enfim, para o Corinthians não é tão mau negócio assim. Então, para mim, faz sentido. E aí, enfim, entendo que é um negócio que tem chances reais de acontecer, porque o Flamengo topa por esse valor, o Corinthians quer o atleta e o atleta quer o Corinthians também. Quero te ouvir também sobre as novidades, as últimas do episódio Mateuzinho. Fica esse vai e vem, porque o Mateuzinho aparentemente quer jogar no Corinthians, sabe que no Corinthians terá oportunidade, vai ter tempo, eventualmente vai ser titular e entende que essa é a melhor solução momentânea para a carreira dele. A coisa do empréstimo não deu certo por causa de divergências contratuais, cláusulas que o Corinthians quis colocar no contrato, que eram exatamente as que faltavam no contrato do Lucas Veríssimo e que o imbróglio que levou ao abandono do Lucas Veríssimo na véspera da estreia do Campeonato Paulista, quer dizer, o abandono do Corinthians pelo Lucas Veríssimo na véspera da estreia no Campeonato Paulista no sábado passado. Então, por empréstimo, o Corinthians sabe que não tem como, a não ser que o Flamengo ceda. O Flamengo não deve ceder se não concorda com as cláusulas, não concordava com as cláusulas anteontem, não vai concordar com as cláusulas hoje. O Corinthians tenta comprar o jogador porque sabe que ele quer vir, o treinador do Corinthians o quer, o Corinthians precisa dele. Vamos ver se essa contratação, essa operação, vai passar do plano das ideias
para o plano real, sem nenhum trocadilho, né? O plano da realidade. A realidade do Corinthians, que no caso de contratações nesse departamento, até agora em 2024, é uma realidade bem fantasmagórica. E o outro ponto, são alguns, né? Mas a gente já falou sobre o Fabinho no começo do programa e tudo mais, o André passou por esse assunto. O Garro, que para muitos é a esperança de uma qualidade a esse time. Houve a questão do pagamento, a Lili trouxe a informação, houve o pagamento, o dinheiro não chegou na sua totalidade pela questão de impostos, que foram descontados naturalmente na transação. Como é que você está vendo isso, Zupac? Aí é uma questão de discussão jurídica, né? O Corinthians entende que pagou o que devia ser pago, o Tadieres entende que o Corinthians não pagou o que devia ser pago, o Corinthians está no prazo de pagar. A questão nem é sobre o Corinthians já pagou ou não pagou, a questão é o que deveria ter sido resolvido antes, por mais que o prazo seja ainda vigente, mas quanto mais o Corinthians demora para pagar, mais demora para o Mano Menezes ter o atleta. E o próprio Mano falou hoje, né? Vocês viram as alterações que eu fiz, porque não tinha jogador no banco para colocar. Ele tinha jogador que ele poderia, de fato, escolher para tentar mudar o jogo, os 3 que ele já tinha colocado contra o Guarani. Fausto Vera, Mosquito e Wesley. E ele optou pelo menino, pelo Iago, que é um volante do Sub-17, tanto no jogo de domingo quanto no jogo de hoje. Então ele não tem opção. Né? E aí ele tem o Rojas, que é um jogador que não consegue dar sequência a uma jogada praticamente, com muita dificuldade de concluir, de dar sequência. E o Matheus Araújo, que é um menino que tem talento, mas que fisicamente sofre em termos de competição, ele sofre em muitos dos jogos, a não ser no instante que o Corinthians tem um pouco mais de campo para percorrer, ele aparece mais. E o Garro é um cara que encaixaria, por isso ele foi contratado, perfeitamente nesse modelo que o Mano quer construir, de ter um meia com essa capacidade. E por essa divergência, por essa demora para pagar, ainda que esteja no prazo, o Corinthians não tem um jogador, né? Então isso tem que ser resolvido o quanto antes, jurídico daqui com jurídico de lá. O Corinthians tem que ter pressa em resolver essa questão para o Mano poder contar com o jogador o quanto antes, porque a gente também não sabe quanto tempo o Garro vai levar para adaptar, para encaixar, para fazer parte do contexto, né? Ele tá lá em Itu, foi acompanhar o jogo com a delegação. Mas o Corinthians tem que tratar de resolver isso o quanto antes. Eu queria te ouvir também rapidamente sobre o tema, André. Pois são 20 milhões de reais, né? Isso. Por coincidência, é claro, não se trata de nada relacionado, é só uma coincidência. Mas esse é o valor da multa rescisória do contrato de patrocínio de camisa que o Corinthians tinha e que precisou ser rompido, né? São 20 milhões de reais. O Corinthians não ia pagar, agora vai ter que pagar. Mas já pagou a primeira parcela do pagamento do Garro e agora o clube argentino está argumentando com o imposto. São 600 mil euros, de acordo com a informação da Lili. Também não é um dinheiro bobo, claro que não. E o clube argentino promete tornar essa situação um pouco mais difícil do que ela parecia ser. É mais uma situação enrolada. O Mano continua esperando com paciência. O torcedor do Corinthians aparentemente também. Mas deve ser uma coincidência só. Esses valores serem rigorosamente iguais, não deve ser nada relacionado. Amanhã tem final da Copa São Paulo, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro. Nosso assunto agora é a... Salve, família corintiana. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo, péssimo jogo do Corinthians, né? Corinthians aí precisa ir no mercado, precisa de atacante. E o Roberto... Meu Deus do céu, e o Roberto tem que... O Romero, eu sou a favor do Romero ir para centroavante, o Wesley de ponta e o Yuri Alberto no banco. Porque não dá mais. Chega, mano, não tem como. Ele tá sem confiança alguma e tá atrapalhando o ataque corintiano, que já não tem muito ataque, né? E ele só vive atrapalhando e tipo assim... deve ser vergonhoso, né? Você sair, a torcida comemorar um jogador saindo, né, fiel? E comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessas situações aí, envolvendo Augusto Melo, né? Com as contratações. Mateuzinho, Rodrigo Garro, Lucas Veríssimo, patrocinadores. Comentem aí o que vocês acham, mas visando a parte de futebol, o Corinthians precisa muito, urgente, ir para o mercado da bola, trazer aí reforços meio campo e ataque. Reforçou muito bem na zaga, né? Tinha o Lucas Veríssimo, que saiu, que o Corinthians não depende de jogador, né? O Félix Torres chegou e deu bem.
se deu bem na zaga do Corinthians, mas o Corinthians precisa ir no mercado com urgência, com muita urgência. E não sei se Pedro Raul é a esperança para o Corinthians. Comenta aqui embaixo o que você acha dessas situações aí do Corinthians, né? No Mercadão da Bola. Mas o fato é que o Corinthians precisa, com urgência no mercado, trazer aí. Vamos ver com esse novo executivo que chegou, né? O Fabinho, que era do Flamengo. Se vai ajudar o Augusto Melo aí nas contratações que o Corinthians precisa para essa temporada, fiel. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Corinthians. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!